Querido Padre Olivar, primeiro agradecer ao senhor pelo carinho, pela acolhida, especialmente nessa noite de hoje. Padre Olivar acabou me dobrando ali, porque era para ele fazer homilia. E ele devolveu para mim outra vez. Hoje, nesse terceiro domingo do tempo do Advento, e que eu venho trazer em especial ação de graças pelos meus 20 anos de ordenação sacerdotal. Eu me ordenei especialmente no dia 7 de dezembro, às 19 horas, nesta igreja, dia 7 de dezembro de 2001. Eu venho única e exclusivamente para render graças a Deus pelo ministério que não é meu. Me é confiado pela igreja como dispensadora da graça de Deus. A igreja é fiel dispensadora da graça de Deus. Não quero fazer nenhuma retrospectiva dos meus 20 anos de ordenação sacerdotal. Apenas voltar naquela graça especial do sacramento da ordem, que aqui eu recebi pelas mãos do nosso então bispo diocesano, Dom João Bosco Oliver de Faria. Foi ele, através dos meus formadores, que me acolheu no seminário, e o Padre Olivar era formador naquela época que eu fui para o seminário maior. Também agradecer Padre Olivar desde aquela época pelo carinho, pelo zelo para com as vocações. E trazer de um modo muito especial todos aqueles desta paróquia, da minha família, das paróquias por onde eu passei nesses 20 anos, que me ajudaram de modo muito objetivo a desenvolver o exercício do ministério sacerdotal. Sou muito grato a Deus por tudo que a igreja me concedeu e me confiou nesses 20 anos de ministério sacerdotal. Neste lugar, eu me prostrava há exatamente 20 anos atrás. Ainda comentava com o Padre Olivar como é que o tempo passa tão rápido. Aí a gente lembra da Sagrada Escritura que diz: a nossa vida a um sopro é semelhante, e ela passa nesse tempo num instante. Não apressai os vossos corações. Apenas viva cada dia, cada minuto, cada hora que Deus te concede, de acordo com o seu propósito e com a sua vocação. Porque diante de Deus um dia vale 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Eu volto para a palavra de Deus no terceiro domingo do Advento, que é chamado de Domingo da Alegria. Porque a palavra de Deus nos anima, nos motiva, nos orienta e nos chama para deixar de lado nossas tristezas. O ser humano não foi chamado por Deus, nem criado por Deus para viver mergulhado na tristeza e na miséria. Ele foi chamado por Deus para viver a sua vida do jeito que lhe for possível e capaz em cada tempo da história. Tem gente que fica esperando terminar os problemas da vida para ser feliz. Ó, padre, o dia que eu não tiver mais problema na minha vida, aí então eu quero ser feliz. Não espere esse dia não, que você vai morrer triste. E vai morrer doente. Muitos de nossos problemas pessoais, conflitos pessoais, problemas familiares, conflitos familiares, não estão para serem resolvidos. Estão para serem administrados. E vive-se melhor quem administra melhor os problemas que tem. Vive-se melhor quem administra melhor os problemas que tem. Vou repetir. Muitos de nossos problemas e aflições, muitos dos problemas e aflições de nossas famílias não estão para serem resolvidos. Estão para serem administrados.
E vive-se melhor quem administra melhor os problemas que tem. Seguindo a orientação da palavra de Deus nesse terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, domingo da felicidade, eu te daria 3 conselhos para você buscar sempre viver em paz e feliz na sua vida. Primeiro, reze. Você, sobretudo nós que somos cristãos e cristãos católicos, reze. Porque vai ter muita coisa na sua vida que tira a sua paz, que te traz aflição, que você não sabe resolver. E não haverá quem pode resolver para você. Você precisará contar com a luz do Espírito Santo que brilha e que ilumina. Você precisará contar com a luz do Cristo Jesus que brilha. Está chegando a plenitude da luz. Já acendemos a 3ª vela. No próximo domingo, acenderemos a 4ª vela da coroa do Advento, como sinal representativo da plenitude da luz. A luz completou, brilhará para sempre no meio de nós. Primeiro conselho que eu te dou, no domingo da alegria, reze. Porque o dia que chegar os problemas na sua vida que você não sabe resolver, e não há quem resolva, o Espírito Santo iluminará o seu caminho. O segundo conselho que eu te dou para ser feliz: assuma as suas responsabilidades. Nós vivemos numa época que encontramos com frequência, aqui em Monte Carmelo não tem, mas tem em muitos lugares que eu já passei que tem. Nós vivemos numa época que a gente encontra com frequência pessoas que reclamam e sofrem por tudo na vida. Nada está bom, nada presta, nada ajeita. Segundo conselho, assuma as suas responsabilidades. Quando nós assumimos as nossas responsabilidades com serenidade, com clareza, com objetividade, nós sabemos, eu preciso conduzir as minhas responsabilidades. A mãe que tem 10 filhos, 15 filhos, não adianta chorar e reclamar que os meninos fazem muita bagunça e dá muito trabalho. É responsabilidade. Tem que assumir. Nós não resolvemos as coisas da vida, nossas responsabilidades, reclamando. Seja na família, seja no trabalho, seja pessoais. Todos nós temos responsabilidades diferentes. Na família, no trabalho, na vida particular. Deus me deu inteligência, Deus me deu força de vontade, Deus me deu motivação. Basta eu trabalhar para que tudo isso aconteça dentro de mim. Assuma as responsabilidades. Segundo conselho. E o terceiro conselho que eu dou, o evangelho de hoje: seja fraterno e solidário com seu semelhante. Aproximaram-se de João Batista às margens do Rio Jordão e pergunta no trecho do evangelho: o que eu tenho que fazer, João, para eu ganhar a vida eterna? E João fala assim: se você tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Se você tiver muita comida na sua casa, partilhe com aquele que está passando fome. A partilha, nesse sentido, nós vivemos numa época que nós distanciamos muito com a solidariedade com o irmão mais pobre. Depois que inventaram freezer, geladeira e conta poupança no banco, não sobra mais para ajudar quem precisa. Porque o meu alimento que está farto essa semana, esse mês, eu ponho na geladeira. Se sobrar da geladeira, eu ponho no freezer. E aí, meu amigo, pode esperar 1 ano que não vai ter problema. Aquele que não tem,
eu não vou dar nada para ele, que nem freezer ele não tem para colocar, como é que eu vou dar um pedaço de carne para ele? Não sobra mais um dinheirinho para ajudar aquele que precisa, porque cada mês que passa, eu preciso engrossar um pouquinho a minha conta no banco. Então, os hábitos dos tempos modernos roubaram muito de nós a capacidade, aquele dom natural de ajudar o nosso semelhante. Toda a estrutura e a conjuntura dos tempos modernos contribuem para eu não ser solidário com o outro. Primeiro que eu tenho freezer e geladeira, eu vou armazenar tudo lá. Depois nós temos uma outra desculpa grande nos tempos modernos, que é, bateu na minha porta pedindo, eu não vou abrir não, isso é ladrão. E ó, eu não conheço, e tem que ter cuidado, porque senão ainda rouba o que nós temos. Isso também serviu de desculpa. Mas quando a gente quer ser solidário e fraterno, todos nós, em toda a cidade que nós habitamos, nós conhecemos, sabemos. Se nós quisermos, nós sabemos quem precisa. É o conselho que o evangelista dá no evangelho de hoje. Ajude aquele que tem mais necessidade do que você. E é interessante que chegaram perto de Jesus até o cobrador de imposto e o militar, e perguntou, cobrador de imposto, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E João fala assim, não cobre de ninguém mais do que foi estabelecido. Porque era comum naquela época, o cobrador de impostos, ele ia, e ele cobrava mais do que era a tabela do imperador, e ele ficava com uma parte para ele. Olha que desde aquela época já tinha problemas, hein? E aí João fala assim, não cobre de ninguém mais do que foi estabelecido. E o soldado chega e fala assim, e eu? O que eu tenho que fazer? E João fala assim, não tome nada à força de ninguém. O poder constituído de cada um, de cada autoridade, civil ou militar, não é para oprimir, é para ajudar. O soldado está para proteger, para ajudar. Não use a sua força e o seu poder para tomar nada de ninguém. São esses 3 conselhos que eu deixo para nós nesse terceiro domingo do Advento. Reze. Você vai encontrar um momento na vida que você só encontrará solução à luz do Espírito Santo. Pode ter certeza disso. E em cima desta graça benfazeja da oração, deixe o Espírito do Senhor agir no seu coração e na sua alma. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você que nos acompanha através do YouTube da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, você que entra em sintonia conosco, porventura, nesse momento, você acompanha a celebração da Santa Missa, diretamente daqui da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Monte Carmelo. Um dia especial em que eu venho para render graças a Deus, pelos meus 20 anos de ordenação sacerdotal. E a nossa Assembleia Litúrgica se alegra grandemente por fazer sintonia espiritual contigo, onde quer que você esteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,